Fala, torcida do Vasco, ligado aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Vasco da Gama. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no nosso Vascão, com novidades, análise de jogos e tudo mais. Mas antes de tudo, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor vascaíno. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do nosso Vasco da Gama. Agora, ainda falando de Sul-Americana, né? A gente falou de Botafogo. Tem o Vasco também, que vai jogar a Sul-Americana contra o Olímpia. Amanhã. Jogo em Assunção, né? Jogo em Assunção, no Paraguai. Ficou tudo empatado no primeiro jogo. E tem uma notícia do Vasco em relação à Copa do Brasil, porque o Vasco vai jogar as quartas de final contra o Vitória. Já é na quarta que vem. E o primeiro jogo vai ser aqui onde estamos, no Maracanã e não em São Januário. A diretoria do Vasco preferiu que o primeiro jogo fosse no Maracanã. O segundo jogo vai ser no Barradão, em Salvador. Vamos falar de Vasco, né? O Vasco treinou hoje pela manhã aqui no Rio de Janeiro. Viaja daqui a pouquinho para Assunção, no Paraguai. Amanhã enfrenta o Olímpia do Paraguai pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. E a situação do Vasco é o seguinte: vitória simples, se classifica para as quartas de final. Por quê? Porque o Vasco, aqui em São Januário, na última semana, empatou em 0-0. Mas a situação em campo, Vini, não é tão fácil assim. Por quê? Porque o Vasco não marca um gol há 3 partidas, somando o Campeonato Brasileiro e também Copa Sul-Americana. E para piorar a situação, vamos dizer assim, o Vasco tem problemas, né? O Pedro Manuel tem problemas. Por quê? Jair, que foi titular no meio-campo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro na última rodada, sofreu uma lesão na coxa direita, tá fora do jogo. Barros deve ser o substituto. Não vai contar com o Santiago Sousa e o Facundo Colídio, recém-contratados, porque eles não foram inscritos na Copa Sul-Americana ainda, nas oitavas de final. Então o Adson deve fazer a função do Colídio lá no ataque. E aí vem a questão também de contratações. Por quê? Porque o Vasco busca reforços, mas precisa de dinheiro. O Vasco está tentando, Vini, o empréstimo DIP, que é destinado a instituições que estão em recuperação judicial. Só que o Vasco fez um empréstimo recentemente de 40 milhões de reais, um empréstimo DIP de 40 milhões. E agora está pedindo, Vini, 150 milhões. E a juíza responsável pelo caso pediu um novo relatório, né, de auditoria detalhado para entender a situação do Vasco, e essa análise pode levar cerca de 30 dias. O Vasco vai tentar um recurso para tentar acelerar o processo e, quem sabe, receber esse dinheiro a tempo do fim da janela de transferências no dia 11 de setembro. O Vasco está de olho num zagueiro, num meio-campo e, principalmente, Vini, num centroavante, marcar gols, né? Volto pro tio. Algumas negociações do Vasco muito travadas ainda, até por conta dessa questão do empréstimo que o Vasco pediu, que ainda não foi liberado pela Justiça. Como o Vasco está em recuperação judicial, esses empréstimos, todas essas negociações, inclusive contratação de jogador, tem que passar por uma avaliação da Justiça. Então, o Vasco está com esse dinheiro preso. O dinheiro não é só para contratação, é um dinheiro que o clube precisa, inclusive, para pagar salário e tudo isso. Até por isso eu fiz várias críticas aqui aos valores gastos com os jogadores que o Vasco estava contratando. Falei, não dá para contar com o dinheiro antes de entrar, e o Vasco agora está nesse aperto, e aí precisa reforçar a defesa, precisa contratar centroavante, e não consegue se movimentar no mercado. Inclusive, a tendência é mudar o perfil, o que para mim já deveria ter feito desde o início, que é buscar jogadores agora que estão livres no mercado. Eu citei o Diego Carlos aqui, porque ele era alvo do Vasco, né? Então, o Diego Carlos é um jogador, e é um jogador caro, né? O Diego Carlos foi por uma grana para o Fenerbahçe, pertence ao Fenerbahçe, estava emprestado ao Como, tem um salário muito alto, e aí deve permanecer na Itália, deve jogar no Parma, emprestado ainda novamente pelo Fenerbahçe. Se ele viesse para o Vasco, ainda que fosse uma negociação talvez sem custo inicial, mas seria com um salário muito alto, né? E o Vasco está com essa indefinição financeira por conta do empréstimo que foi pedido, ainda não foi liberado e não há nenhuma garantia ainda de que esse dinheiro realmente vai entrar. E aí não está falando só de contratação, está falando de folha salarial também. Falei aqui inúmeras vezes, quando o Vasco se movimenta, e não é de hoje, de muitos anos eu repito isso, que não dá para você ficar só porque você tem dinheiro disponível para gastar, você tem que gastar. Isso aí para mim é meio que óbvio, assim, qualquer um numa vida adulta entende que você tem 10 mil na conta, não quer dizer que você pode gastar 10 mil. E o Vasco constantemente faz isso, né? O dinheiro entra, o dinheiro sai, e depois está reclamando que não tem dinheiro, ou para contratar, ou para pagar alguma coisa. Então o Vasco segue de olho no mercado, mas talvez o perfil dos jogadores, caso realmente não entre nenhum dinheiro de empréstimo, ou de adiantamento, né, porque o dinheiro vem já do La Máquia, né, da empresa que o La Máquia tem. Caso não entre, o Vasco vai mudar esse perfil de contratação, tentar jogadores mais viáveis financeiramente, o que para mim nunca deveria ter sido uma porta fechada, porque se você consegue contratar de graça ou você consegue contratar barato, por que você vai pagar caro? Me parece até meio idiota, meio burro você preferir pagar 30 milhões num jogador, sendo que você pode avaliar o mercado e às vezes encontrar um jogador do mesmo nível
livre no mercado, na reserva de algum outro time, como o Vasco encontrou o PH, como o Vasco encontrou o Thiago Mendes, que estava sem contrato, o PH era terceiro reserva do Atlético Mineiro, chegou até a seleção brasileira, como vários outros jogadores que o Vasco já contratou, inclusive dentro desse perfil. Até faz pouco. Se for olhar recentemente, faz pouco. Se você for olhar antes de SAF, era só o que o Vasco fazia, porque não tinha opção de compra. O Vasco, durante 25 anos, não comprou ninguém, pagando valores. E agora compra todo mundo. Qualquer terceiro reserva do Vasco custa 15 milhões de reais, pelo menos. Estava querendo o Alex Arce, né, o Garoni? Era um dos nomes, o Arce do Rivadavia, que fez o gol de pênalti ontem, né, no fim da partida, depois converteu o pênalti dele também nas cobranças. Só conseguiu ver agora que ele é artilheiro da Libertadores, né? Antes de virar artilheiro da Libertadores, obviamente não conseguiram entender o Alex Arce como uma boa opção de mercado, né? E depois que vai acabando as possibilidades, só consegue olhar para jogador que está em alta. Eu falei isso aqui ontem, só consegue contratar jogador na alta, só consegue buscar jogador na alta. O mercado estava jogando aqui no CSA, na segunda divisão, ninguém quis. Agora, para pagar 10 milhões de euros, já passa a ser um bom jogador. Você de graça é ruim. Pagando caro é que é bom. Tem gente que gosta disso, né? Se o produto for muito barato, não presta. Se for caro, pode ser o mesmo produto, mas se falou que está caro, deve ser bom. O Vasco tem essa dificuldade de precificar jogador no mercado, não à toa vive com problemas financeiros há décadas, né? Não é algo de agora, não. Mas o Vasco tem um duelo importante amanhã pela Sul-Americana. Viajou hoje, agora de manhã cedo, para o Paraguai para enfrentar o Olímpia, 0-0 em São Januário. Vai ter que conseguir o resultado fora, não é simples. O Vasco já enfrentou o Olímpia na fase de grupos da Copa Sul-Americana, venceu em São Januário e perdeu no Paraguai. Dessa vez o Vasco não venceu em São Januário, muitos problemas ofensivos, que tem sido recorrente nesse time. A gente falou isso, inclusive, no jogo contra o Santos. O Vasco teve tudo para sair na frente, não saiu. Depois toma 3 gols quase em sequência ali dentro de São Januário. Então vai ter que fazer resultado no Paraguai ou definir nos pênaltis, né? 0-0, mais um empate lá, pode ir para a penalidade. E o Vasco tem feito bons jogos fora de casa, né? O Vasco fez um bom jogo contra o Bahia. O jogo contra o Fluminense não é fora de casa, mas não foi em São Januário, foi no Maracanã. O Vasco tem jogado bem fora de São Januário, né? O fator casa não tem pesado, a gente tem falado muito isso aqui. O fator casa não tem pesado favoravelmente ao Vasco. Então, talvez um bom resultado pode vir jogando exatamente no Paraguai, jogando de maneira mais reativa, num jogo de transição, onde não tem a pressão de propor tanto o jogo assim. A ausência do Jair, já confirmada, que a gente já falou aqui ontem, um mês fora, era um jogador que vinha sendo fundamental nos melhores jogos do Vasco com o Pedro Emanuel. Foram os jogos onde o Jair foi titular do time. A partir do segundo jogo ali contra o Fluminense pela Copa do Brasil. O Jair sai exatamente no primeiro tempo contra o Santos, e aí depois o Santos melhora e consegue ter um pouco mais de espaço. Então, possivelmente, e não vai ter o Sousa e Colídio ainda, porque não estão inscritos na Copa Sul-Americana nessa fase. Então, o Sousa, que deveria ser ou poderia ser esse substituto do Jair, como foi contra o Santos, não vai estar disponível. Possivelmente o Barros vai jogar na vaga dele. Então, são algumas alterações que o Pedro Emanuel vai ter que fazer para conseguir apenas sua terceira vitória, né? O Pedro Emanuel até agora só tem 2 vitórias comandando o Vasco, uma contra o Fluminense e outra contra o Medellín. Jogos exatamente de classificação em Copas. Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. E agora, se quiser avançar sem tanta emoção assim nos pênaltis, vai ter que buscar uma vitória fora contra o Olímpia no Paraguai também, o que não é tão simples. Mas o Olímpia também, por sua vez, vai ter que sair um pouquinho mais para o jogo, algo que não fez em São Januário. Pode ser que o Vasco consiga explorar isso se tiver num bom dia, né? Olha aqui, tem um post aqui, né? Falar em Vasco, a Raíza botou aqui no grupo pra gente, pegou aí. Tem uma fala do Pedrinho, né? Se dirigindo ou se referindo ao BAP. Não vi, a gente vai ver junto aqui, tá? Vamos ver o que ele falou. Mas parece que. Vamos ver. Parece que é pesado, vamos lá. O outro ponto é o BAP. Primeiro eu vou falar da pessoa, e eu não tô falando zero instituição, tá? Tô falando do BAP especificamente. Mau caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita. Hipócrita, porque ele usa da frase: o que eu estou fazendo é para o bem do Campeonato Brasileiro. É para o Campeonato Brasileiro ter uma isonomia, um processo legal. Isso quando não se diz respeito ao clube que ele representa. Porque quando diz respeito ao clube que ele representa, como, por exemplo, a divisão das cotas na Libra, ele é o primeiro a sair, sentar na cadeira e falar que vai lutar pelos direitos do Flamengo. Ué, por que ele não pensa num Campeonato Brasileiro? Para isso não serve. Só serve quando o calo não é do time dele, é no time dos outros.
Então, ele é um hipócrita. Está muito claro que é uma perseguição à instituição. Está muito claro que ele não tem... Eu não devo satisfação nenhuma a ele. A minha satisfação é a ANJEF, que, por característica, ela avalia o processo depois de acontecido e não antes. Não antes. Então, ele é um irresponsável que deve cuidar do clube dele. Porque para cuidar de qualquer negociação sobre venda de SAF, não é ele o responsável. Porque tem outros clubes que estão em recuperação judicial contratando e ele não abre a boca. Então, a soberba dele é assustadora. Mas com o Vasco, com a instituição Vasco da Gama, ele não vai se criar. Isso aqui não é Flamengo mesmo, não. Isso aqui é Vasco. Ele tem que respeitar muito o Vasco. Ele não está respeitando o Vasco. Ele está se metendo onde ele não tem que se meter. E aí, quem quer falar primeiro aí? Raíza? Subiu o tom, né? Acho que quando ele chama o BAP de mau caráter. Acho que ele tem todo o direito de criticar. Para a gente contextualizar aqui o que aconteceu, ele provavelmente foi questionado pelo que aconteceu ontem. O Flamengo notificou a agência de Fair Play, a agência do Fair Play financeiro, sobre os gastos atuais do Vasco, né? Alegando que o Vasco está em recuperação judicial e etc, e está contratando, enfim, gastando dinheiro em contratação. Acho que ele tem todo o direito de criticar o BAP, ou de falar que o BAP não tem que se envolver com o que o Vasco está fazendo, aquilo ou outro, como dirigente do Vasco, mas acho que a partir do momento que ele chama de mau caráter, aí a coisa ficou pesada, né? Aí acho que a situação passou de ser uma situação entre duas instituições e passou a ser algo realmente pessoal. Ele até fala, isso aqui não é sobre o Flamengo, né? Estou falando do BAP em si. Acho que ele pegou pesado aí, viu, Ilan? E aí, Garoni? Cara, é um problema do Pedrinho com o BAP, né? Eu já falei até aqui em outras declarações de BAP, de Pedrinho, de Leila, que grande parte do que a gente vê são debates pessoais que não tem nada a ver com o Flamengo, Vasco, Palmeiras, instituições. São figuras que representam essas instituições, mas são brigas pessoais. Claramente são problemas pessoais que existem entre BAP, Pedrinho, Leila e companhia, que é uma briga por poder. E aí, sobre isso, eu não vou me meter, não, porque aí é o poder que eles querem também, não é para os clubes, não. É poder pessoal. E aí eu já falei isso aqui em outros momentos mesmo. Acho que o Pedrinho realmente sobe o tom, se ele está certo ou errado. Até acho que ele passa um pouquinho ali quando ele começa a ir para uma ofensa mais pessoal. Várias ofensas. Eu entendo. Né? São várias. Várias. Eu falei, aí a questão dele com o BAP. Falei, não entra em relação a Vasco aqui, eu acho que não entra nada. O que entra em relação a Vasco, e aí existem dois pontos. Primeiro que, bom, pode não dizer respeito ao BAP, mas o dinheiro que o Vasco gasta, e eu já falei isso aqui, a gente acabou de falar, inclusive, com contratação, com salário alto, com negociações altas, pode não dizer respeito ao BAP e companhia, mas diz ao torcedor do Vasco. Porque esse dinheiro é do Vasco, esse dinheiro é do clube, seja SAF, seja associativo. Isso diz respeito, porque o dinheiro entra, o dinheiro sai, e o Vasco continua lutando contra o rebaixamento. Isso aí acontece há 9 anos, pelo menos, tá? Não é só na gestão do Pedrinho, não. Mas com dinheiro nos últimos 3 anos e meio. Desses 3 anos e meio, 2 anos sob comando do Pedrinho. Então, por mais que o BAP, se ele não quer responder ao BAP, o Pedrinho deveria se preocupar, e aí sim, para mim é fundamental, responder ao torcedor do Vasco. O torcedor, aliás, a preocupação do Pedrinho deveria ser com o Vasco, tá? Não é nem para estar respondendo o BAP nesse momento, é para dar uma resposta para o torcedor, que quer saber como anda a situação da venda da SAF, por que o Vasco gastou antes de ter a venda concretizada da SAF. Eu falei isso aqui, inclusive. Falei, olha, o preocupado com a venda da SAF do Vasco é o Vasco, o vascaíno. E a resposta do Pedrinho deveria ser para o torcedor vascaíno, que quer saber por que o Vasco começou a gastar milhões e milhões em jogadores sem ter o dinheiro ainda da SAF definido, e agora tem que pedir como verba de empréstimo sem ter o empréstimo garantido. Enquanto isso, o dinheiro sai, o dinheiro vira uma dívida e o time continua sem ser competitivo. Então, assim, acho que eu não vou nem entrar nesse debate de Pedrinho e BAP, porque a resposta do Pedrinho tinha que ser para o torcedor do Vasco. Simples assim. Mas o Garoni... Quem está sofrendo não é o BAP, não. Quem está sofrendo é o torcedor do Vasco, que é o 19º do Campeonato Brasileiro. Mas quando você fala que é um problema pessoal entre eles, tem que ser justo aqui. Eu não me lembro, se alguém lembrar, me corrija aqui. Eu não me lembro do BAP ter se referido pessoalmente ao Pedrinho, como ele fez agora se referindo ao BAP. Eu vi o BAP questionar diversas vezes a transação, a compra do Vasco pelo Lamáquia, enfim. E aí, não estou entrando no mérito da questão, se concordo com ele, não concordo.
se ele tem razão ou não tem razão. Mas eu não me lembro de ter se referido ao Pedrinho e muito menos xingado, né? Porque o Pedrinho xingou agora o BAP. Não, mas eu não falei que o BAP ofendeu diretamente o Pedrinho, não. Mas muitas vezes as pessoas usam as instituições e as armas que tem para atacar as outras. Sim, mas se é uma questão pessoal... Eu entendi o que o Garoni falou e eu entendo muito bem o que está acontecendo por parte do Pedrinho. Primeiro, você percebe que ele está quase chorando falando, né? Você percebeu isso também, Garoni? Que ele está... o jeito do Pedrinho é assim. Ali, né? O Pedrinho sempre que tem alguma coisa assim, ele fica nervoso. Mas quando ele está assim, com raiva, ele deve ser daqueles caras que começa a lacrimejar. Ele está pressionado. Emocionado. Está pressionado, ele está sentindo a pressão, ele está preocupado com o rebaixamento, ele está preocupado com uma série de coisas, ele está preocupado que o dinheiro não tem de onde tirar. Eu soube que eu tenho um amigo meu que é no meio da questão aí de empresário desses que tem participação em casas de aposta, que o Pedrinho teria pedido um adiantamento já. Tá? Isso aí você pode apurar, Garoni. Ele teria pedido um adiantamento e que a casa de aposta não conseguiu ajudar nesse momento, até pelas questões que estão acontecendo. São momentos difíceis até para as casas de aposta, com novas leis sendo aprovadas e tal. Quem teve patrocínio de casa de aposta sabe que está cada vez menor. Sim. Então, é um momento difícil, complicado. E essa questão do Pedrinho, Ilan, eu acho que eu entendo o que ele está falando. Vamos lá, ele está errado, passou do ponto completamente. Eu acho que ele, quando fala da questão da Libra, ele misturou os assuntos, bobeira total, porque é um assunto, o Flamengo entende que tem direito a ter mais, receber mais por audiência. Aí é o caso do Flamengo ali. A questão do que o Garoni falou, quando você está contratando com dinheiro que não tem, etc e tal, fair play financeiro, isso envolve todos os outros clubes. Entendo quando ele fala que eu acho que o BAP deveria também reclamar dos outros. Tem outros fazendo também, tem que reclamar também. Aí concordo, onde ele entende que é o pessoal, né? E é onde é que é o meu ponto aqui em relação a ser uma disputa pessoal, porque é direcionado. Então né? ele acha que o pessoal é esse, porque o BAP só está se preocupando com ele. E aí eu vou mais além, Garoni. O problema do BAP não é com o Pedrinho. O problema do Pedrinho é com o BAP porque o BAP está indo para cima do Vasco. Mas o BAP está indo para cima do Vasco porque o problema dele não é com o Pedrinho. É com a Leila. Pô, é isso. Eu já falei isso aqui outras vezes no debate. É uma briga pessoal, ela fala dele, ele fala dela. Ele vai perseguir ela e isso acabou indo pro Vasco porque a família dela tá indo pro Vasco. É isso. O problema do e o dinheiro é do Lamáquia. Não é. Eu vi muita gente falando, o Flamengo tá com medo do Vasco, o BAP tá com medo do Vasco crescer. Não é isso. O problema do BAP é a Leila, porque ele, assim como muita gente já falou, influenciadores, jornalistas, torcedores do Palmeiras, influenciadores de Palmeiras falando, a Leila a qualquer momento ela vai pro Vasco. Se o Lamáquia chegar, quando ela sair da presidência do Vasco, do Palmeiras, ela vai pro Vasco. E ele deve saber que ela vai mesmo. Então, ele vai... Esse ataque do BAP à instituição do Vasco, vamos colocar como ataque, né? Porque ele está falando dessa forma, o Pedrinho. Se isso está acontecendo, esse ataque, apontar a flecha para lá, o canhão para lá, é por causa da Leila, gente. Matou a charada. Então, é isso. Aí, assim, Ilan, só um ponto mas só reforçando, eu nunca vi o BAP se referir ao Pedrinho pessoalmente. Não, o Pedrinho não, é com a Leila. O Pedrinho agora contra-atacou pra cima dele. Só que o Pedrinho tá... Né? Ele tá vestindo aquela carapuça da Leila. Você tá entendendo? Ele tá... o Pedrinho tá sentindo você chamar de mau caráter. Porque o canhão tá voltado pro Vasco, entendeu? Então não é nem uma carapuça. Mas eu acho baixo você chamar de mau caráter. Isso é baixo. Mas não foi só isso. Falou outras coisas, né? Não foi nem só isso. São ofensas pessoais pesadas. O Pedrinho tá se sentindo acuado, porque ele tá querendo defender a instituição, ele tá preocupado com a situação financeira do Vasco, e ele tá vendo, obviamente, um risco de melar a situação toda por conta disso aí que tá fazendo o BAP. Então ele tá acuado, mas ele passou um pouquinho do ponto aí, foi pro pessoal pesado, né? Mesmo que ele pense isso, não é algo que um presidente de clube deveria dizer dessa forma, né? Enfim, tem até toda uma questão aí. Seguidor teu mandou um recado pra você aqui, tem um seguidor teu que tá acompanhando a gente, é teu, tá? O cara gosta muito de você, depois eu vou te apresentar. Ele falou o seguinte, se as argumentações fossem plausíveis, a justiça não negaria o pedido de empréstimo. Então, mas assim, o pedido de empréstimo, só um ponto aqui. Existe também o lado da 777, cara, vai sumir essa empresa do mapa, eu não vou conseguir falar direito. Mas a 777 também tem uma ação, porque ela quer saber como é que está sendo investido, porque ela ainda é sócia, né? Nessa briga toda judicial que existe. E aí tem, inclusive, hoje o Pedrinho falou alguma coisa sobre, então, quem é que está por trás da empresa? Porque existe uma outra empresa, que é a 777 Carioca, que está com processo também. Então é muita gente se movimentando, e aí o Pedrinho acaba
indo também na direção do BAP, porque o BAP também apontou o canhão para isso, porque é um monte de gente tentando melar a venda da SAF. O grande problema, e aí foi o que eu falei aqui, é você começar a contar com dinheiro que você ainda não tem. Porque se tivesse trabalhando contando que não tem esse dinheiro, o Vasco já estaria desde o início da janela de transferência procurando opções viáveis financeiramente, jogadores livres no mercado, de custo mais baixo, jogador por empréstimo, que é o que o Vitória faz, o Mirassol faz, o Curitiba faz, o Atlético Paranaense faz, e tá todo mundo na frente do Vasco, Red Bull Bragantino. O Vasco não estaria procurando jogador de 30, 40 milhões há 3 meses no mercado, estaria procurando jogadores mais viáveis. E aí sim, se entrasse o dinheiro, aí sim você poderia começar a pensar em investir em jogador mais caro, o que eu acho que seria um erro gastar 30, 40 milhões de jogador nesse momento. Eu já falei isso aqui, o investimento inclusive é de 100 milhões por ano em contratação. 100 milhões por ano contratando um jogador de 30, 40 milhões, são 3 caras por ano só, é muito pouco. É você botar todos os ovos na mesma cesta e torcer para não estourar. Porque se der problema, estourar um jogador, e futebol a gente sabe como é que é, acabou. Então, assim, existe muita coisa nisso, né? E eu tento só voltar aqui de volta para o Vasco, que para mim é o ponto mais importante. Enquanto ficar esse ataque pessoal, ataque achando que tudo é perseguição também, se não tem nada, se tem nenhum problema, vai lá na justiça e prova, então, que não tem problema você pegar 150 milhões de empréstimo. Se não tem nenhum problema de fair play financeiro, vai lá e apresenta tudo. Só que, assim, o Vasco quer fazer as coisas, quer começar a contratar, e aí entra a pressão de você ser o 19º do brasileiro, porque não era para nada disso estar acontecendo. O Vasco gastou 400 milhões de reais nos últimos 3 anos em contratação, pô. O Vasco não gastou isso em décadas. Décadas, somadas as décadas todas. O Vasco gastou em 3 anos e meio. Se não consegue ser competitivo, é por incompetência. Não é por qualquer outro motivo, não. E aí você começa a ficar acuado, porque você precisa dar uma resposta rápida, precisa contratar logo, tem que fechar a contratação logo, mas não tem o dinheiro, aí precisa acelerar o processo de venda, aí não vem o processo de venda, tem que acelerar o empréstimo. O Vasco está tentando trocar o pneu com o carro andando. E enquanto ficar achando que o problema é externo, que vem tudo de fora, não fizer autocrítica, e não é o Pedrinho falar, porque ele falou isso também, não, a culpa é minha. Já falou isso no ano passado, falou isso no ano retrasado. Eu não quero saber de quem é a culpa. Quero saber quem tem a solução e qual é a solução. Isso ninguém apresenta no Vasco. Falar a culpa é minha, a culpa é do outro, todo mundo pode chegar lá e assumir uma culpa. Agora, e a solução? Quem tem? Ninguém apresentou no Vasco nesses anos todos, não é só o Pedrinho, não. Em 24 anos, últimos 25 anos de Vasco, aí ninguém chegou lá e apresentou uma solução. Tanto que o Vasco está com uma dívida gigantesca, recuperação judicial, mesmo com a entrada de investimento virando SAF, não deixou de lutar contra o rebaixamento no seu primeiro ano de SAF, não deixou de lutar contra o rebaixamento no segundo ano de SAF e não está deixando de lutar no seu terceiro ano de SAF. E quase não subiu da segunda divisão nos primeiros meses de SAF. Então, assim, o Vasco, o tempo todo, o olhar é para o problema. A solução, eu até agora, sinceramente, não vi no Vasco. E o Pedrinho é um dos que não apresentou até agora a solução para o Vasco. Bandeira quer falar algo disso aí, Bandeira? Não, só para sintetizar rapidamente, realmente, porque eu entendo que o Papa fala sobre o BAP querer ir para cima da Leila, e aí é o Vasco que está ali à frente do canhão, mas é porque ele carrega junto com ele um pessoal, até da imprensa convencional também, aqui eu não vou ficar citando, mas da imprensa convencional. Ontem eu vi várias e várias matérias na imprensa convencional contra a recuperação judicial, como é feito, contra a SAF também, com capa e tudo, em vídeos, links, lives, textos, assim, ontem foram vários, e só um que eu sei que não torce para o time do BAP, e todos os outros torcem, assim, então achei isso muito estranho, né, uma coincidência muito grande, e por outro lado, já passando para o Pedrinho, para ele é cômodo, para ele é bom, porque ele está acertando e errando à frente do Vasco, como diz o Garoni, trazendo esses problemas aí também à tona. E aí aparece um rival que está muito acima esportivamente hoje, não estou comparando as instituições Vasco e Flamengo, mas esportivamente há alguns anos, o Flamengo está muito melhor que o Vasco, está ganhando títulos, o Vasco está lutando para não cair. E aí o Flamengo, na figura do presidente, aparece se colocando ali como um rival do Vasco em bastidores. Aí o presidente tem como crescer com a própria torcida. Fala, olha aqui, eu estou batendo de frente, eu estou rivalizando com o BAP, o presidente do Flamengo. Aí ele fala tudo que falou e fica ótimo para ele, porque para 2, 3 torcedores que vão contra essas falas dele, 10, 15 vão a favor. E aí ele ganha muita moral com a grande massa vascaína também. Vamos ver superchat. Tem um monte aqui, galera. Obrigado a todo mundo, mas deixa o like, hein, galera. É muito importante aqui pra gente. Olha o Alisson aqui. Achava que a mensagem aí no chat, Ilan, que não foi superchat, só porque eu sei que superchat tem prioridade, mas eu achei muito interessante. Puxa ela aqui.
que o Pedrinho tá arrumando um problema para ele, mais um problema para ele. Já tem problemas, ele tá arrumando mais um, que agora é um processo CPF. Eu vi, interessante a mensagem. Eu acho que ele passou um pouquinho do ponto ali, realmente. Então é isso, torcida do Vascão. Essas foram as notícias de hoje do Vasco da Gama. Deixa o like, deixa aqui a sua opinião nos comentários também. E até a próxima com mais novidades do Vasco da Gama.